Mas dizem, eu não sei se eu acredito muito, não. Porque essa novela já está desde 2017, né? Desde o ano passado? Desde o ano passado, é uma novela longa, né? Agora, será que Reinaldo Rueda já fechou com a Federação Chilena? Ele aparece como um grande nome para essa federação. E parece que está tudo certo. Só que tem mais gente querendo tirar o treinador do Flamengo, hein? Uma novela que parece não ter fim. O ano começou e o torcedor rubro-negro segue sem ter a certeza do comandante para a temporada. O trabalho de Reinaldo Rueda tem o aval da diretoria, mas as especulações fazem o nome do colombiano ganhar força em vários lugares, bem distantes do ninho do urubu. Por conta do estado de saúde da mãe, Rueda se via na ideia de voltar ao país, mais precisamente para a cidade de Cali. Logo, o time local, o Deportivo Cali, manifestou interesse no treinador. Às vésperas da decisão da Sul-Americana, Rueda preferiu acreditar no projeto do Flamengo. As seleções sul-americanas também se empolgaram com a chance de contar com Reinaldo Rueda. Seria um retorno, já que ele trabalhou na seleção da Colômbia em 2005 e 2006, depois de passagens pelas divisões de base. O contrato seria fechado após a Copa do Mundo, quando José Pekerman, atual treinador, deixaria o cargo. Até Fred Rincón, ídolo colombiano, fez um lobby pela contratação de Rueda em entrevista ao site Deportes RCN. Outra equipe que cresceu o olho numa volta do professor foi a do Equador. Rueda trabalhou por lá entre 2010 e 2014, inclusive na Copa do Mundo disputada aqui no Brasil. Sem classificação para a Rússia, a Federação Equatoriana tenta se reerguer num projeto para Rueda. Mas o destino pode ser outro. Sem técnico desde a demissão de Juan Antônio Pizzi, que não levou a Roja para a Copa, a seleção chilena fez um contato com Rueda em outubro. Na época, o repórter Ricardo Lai perguntou sobre o assunto em entrevista coletiva. Seduz trabalhar numa seleção chilena, mesmo tendo contrato com o Flamengo? Bueno, es una situación que incluso se había presentado mucho antes, ¿no? En algún momento, mas ahora saben que estoy comprometido, que tengo un contrato, que estoy con una ilusión con Flamengo. Mas, ao que parece, agora o negócio esquentou de vez. O jornal La Terceira coloca o técnico a detalhes de fechar acordo. A Federação Chilena, inclusive, pagaria a multa rescisória imposta pelo Flamengo e aumentaria a proposta salarial a toda a comissão técnica. Rueda receberia cerca de 3 milhões de dólares por ano, o equivalente a quase 10 milhões de reais. Meu amigo, o técnico rubro-negro segue disputado. Enquanto isso, o Flamengo inicia 2018 com a incerteza de quem estará à beira do campo nesta temporada. Pois é, enquanto o Reinaldo Rueda tem diversas propostas na sua mesa, no seu e-mail, no seu telefone, o Flamengo, que já começa a temporada em breve, no Campeonato Carioca, não sabe se terá o comandante ou não. Aí eu te pergunto, Eugênio, você acha que Reinaldo Rueda é antiprofissional? Não é profissional ao ponto de não ter em nenhum momento conversado com o Flamengo, ou ter dado pelo menos uma luz, porque o Flamengo não se manifesta. Pode ser uma cautela, né? Não quer dar uma de apressado? Dizem que o apressado come cru, come quente, ou enfim. O Flamengo está quietinho ali na dele. Você acredita que Reinaldo Rueda não teria se manifestado para a diretoria do Flamengo, que já foca a sua temporada agora carioca, em breve Libertadores? Um ano que vai ser tudo muito rápido, porque temos Copa do Mundo? O que a diretoria do Flamengo passa para a imprensa de forma extraoficial é que tem contato com ele, que ele está participando da montagem do elenco, que ele é o técnico do Flamengo. Não vai sair do Flamengo. Agora, não imaginaria que houvesse tanta movimentação na imprensa internacional se fosse pura especulação. Né? E mais, é fato que houve um encontro dele com o presidente da Federação Chilena. E eu acho que já daí mostra uma situação que eu não me sinto confortável com ela. Ainda mais se fosse dirigente do Flamengo. Vem cá, como ele falou ali. Sabem que eu tenho contrato e que estou vivendo uma ilusão com o Flamengo. Uma ilusão no sentido do que é usado, né,
no calendário sul-americano, é uma ilusão assim, estou vivendo bem, tenho expectativas, estou animado, estou empolgado, espero grandes coisas no Flamengo. Só se o contrato continua. Essa tal dessa ilusão se acabou. E aí a gente fica perguntando, por que teria acabado essa ilusão para que em outubro ele rejeitasse uma aproximação do Chile e agora ele permitisse essa negociação que, segundo a imprensa chilena, está prestes a ser efetivada. Faltariam detalhes, pequenos detalhes, para que ela acontecesse. O que aconteceu no meio do caminho? O Flamengo errou aonde? Ou não errou o Flamengo? Ou simplesmente só erra o Rueda? Agora, desde o início, a gente falava aqui, quando o nome foi especulado e empurrado pela própria torcida do Flamengo, é um técnico que tem a sua carreira ligada a seleções. É um técnico que tem esse mercado. E repito, se não fechar com o Chile agora, o Flamengo vai voltar a ver esse interesse no Reinaldo Rueda, se não demitiu no meio do caminho, o Flamengo não tem demitido nos últimos anos técnico de forma tão fácil, ao final da Copa do Mundo. Porque aí virão a própria Colômbia, virá o Uruguai, fala-se no Equador, todo mundo vai focar na contratação do Rueda e o Flamengo vai ter ainda mais concorrência para manter um técnico, teoricamente, o Flamengo passando entre fase de grupos e oitavas de final de Libertadores. No meio da Libertadores. Pode ser ainda mais problemático. Correu agora ali um Twitter, eu não consegui identificar, 2 Twitters atrás ali de um telespectador, que é bem a visão do Reinaldo Rueda. É um turbilhão de emoções o Flamengo e de cobranças. A cada resultado, o Reinaldo Rueda se sente cobrado. Ele não consegue ter tranquilidade. O Alessandro Guerra, não. Um pouquinho antes, que ele fala que ele falou que é um turbilhão de emoções. E é verdade, de cobranças o tempo todo em cima dele. Essa aí. Não tem um nome, né? Tá sem. Não botou ali, que a seleção do Chile lá não é esse turbilhão que é o Flamengo e tal, o resultado não tem tanta cobrança como é no Flamengo. E é verdade, Eugênio, isso assustou um pouco o Reinaldo Rueda nesse início de trabalho. Até a gente estava falando aqui fora do ar, a informação que eu tenho, e você estava colhendo até informações dos periódicos chilenos, é de que ele já fechou, mas não informou ainda ao Flamengo. O Flamengo, por sua vez, procurei dirigente do Flamengo, olha, não fomos informados, aguardamos a chegada dele dia 8, porque amanhã se representam alguns jogadores, dia 8 uma outra parte, dia 14 todo o grupo estará junto. O Flamengo aguarda, está sob contrato. Se ninguém chegar lá, pagar a multa, o Reinaldo Rueda não avisar, toca o barco. Agora, será que essa pressão foi maior do que ele esperava realmente, Eugênio? Não sei o que ele esperava, mas a gente aqui sabe que é enorme. É verdade. A gente sabe que é gigantesca. E aí talvez ele tenha se impressionado negativamente com a forma como as coisas são conduzidas, interna e externamente no clube. Eu não sei dizer, não estou na cabeça do Reinaldo Rueda. Sei que ele pegou, por exemplo, independente da pressão psicológica, da cobrança, um calendário que o levou à exaustão. Ele já é um senhor, né? Estamos vendo as imagens aí. Já passou ano passado por uma cirurgia no quadril. Fez uma de hérnia ainda há pouco. Então, do quadril foi no início de 2017. Isso. Acaba de fazer mais uma de hérnia. E você imagina, o Flamengo viajou só em dezembro, reta final da temporada, Barranquilha, Vitória, Porto Alegre, voltou para jogar no Rio de Janeiro, isso numa semana só. Não sei se ele está com a saúde para acompanhar essa pegada toda do Flamengo. Então, o Reinaldo Rueda teria se precipitado ao aceitar o convite do Flamengo, porque quem está fora, e ele com certeza pesquisou, a grandeza do Flamengo, a grandeza da sua torcida. Você não pode vir trabalhar em outro mercado não conhecendo ou tendo a menor noção do calendário. Reinaldo Rueda teria se precipitado, então, ao aceitar o convite do Flamengo? Ou teria se empolgado, já que é um grande admirador do futebol brasileiro, como ele sempre disse? Talvez ele não soubesse a dimensão da coisa, só vivendo que você tem uma noção de como você reage à situação. Né? Você imagina, vai ser difícil. Quando chega no dia a dia, pode ter lhe parecido ainda mais difícil. A questão toda é, se ele, como diz aí o diário La Terceira, no seu suplemento deportivo, se ele realmente acertou com a seleção chilena, o contrato permanece. Repito, de acordo com a entrevista que ele deu, a ilusão com o Flamengo acabou. Onde acabou essa ilusão, talvez ele possa nos esclarecer numa futura entrevista. Né? Como você enxerga o copo do Reinaldo Rueda, Eugênio Leal?
meio cheio ou meio vazio? Porque é um técnico estrangeiro que não conhecia o nosso calendário, as competições, mas que esteve em 2 finais com o Flamengo, mesmo que não tenha conquistado uma taça. Ele precisou entender o que era o clube, o time, as disputas, o calendário, essa viagem. Como que você enxerga o desempenho dele no Flamengo? Exatamente. Eu vejo mais para meio cheio. Positivo. Porque ele não teve condição de plantar. A gente imaginava, e eu esperava muito, e continuo esperando, né? Tenho a ilusão ainda, Reinaldo Rueda, que você permaneça no Flamengo e que agora, iniciando uma temporada, possa implantar um sistema de jogo que o elenco do Flamengo lhe permite, porque tem qualidade para isso, que se assemelha um pouco àquele futebol lindo que nós vimos o seu Atlético Nacional jogar em 2016. Essa é a minha expectativa. Sabia que era muito difícil o cara chegando em outubro, sei lá, setembro, outubro, não sei exatamente qual foi o mês que ele chegou, com uma sequência de jogos impressionante, conseguir dar um padrão de jogo ao time. Então ele foi apagando incêndio, soluções imediatistas aqui e ali para cada jogo. Agora ele teria a condição de fazer um planejamento, trabalhar para a temporada, projetar a equipe, forma de jogar. E aí, nesse momento, há uma ruptura. Eu lamento muito, eu acho que no lugar dele, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Eu sequer ouviria a proposta do Chile. Mas o Reinaldo Rueda está caminhando, pelo visto, para cenas dos últimos capítulos já. Os próximos já são os últimos. E o desfecho me parece ser o Chile. Aliás, no Chile, a imprensa não está cravando, a exceção nesse jornal que acabamos de ver ali, né, no telão, que o Reinaldo Rueda vai ser o treinador da seleção chilena, mas deixa o técnico colombiano bem perto. O repórter Jorge Cubidios, da Fox Sports Chile, tem as informações para a gente aqui. Vamos lembrar o que ele falou já com a gente na programação. El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Arturo Salá, tuvo una reunión con Reinaldo Rueda en Colombia hace 10 días ya. La información de Chile y toda la imprensa fala que Rueda tiene 90% ya resuelta su incorporación al fútbol de Chile. Depende de cuándo venga Reinaldo Rueda. No hay mucha certeza cuándo va a venir, cuándo va a viajar a Chile, a Santiago específicamente para la presentación oficial. Mas se confía en la Federación de Chile, aquí, en estas oficinas, que Rueda va a venir. E aí os valores são maiores do que ele recebe hoje aqui, né, Eugênio? Ele recebe algo em torno de 3 milhões de dólares no Flamengo, a proposta inicial foi de 2. Anualmente, né? Anualmente, por mês, então a torcida vai dizer, que coisa boa ser treinador do Flamengo. Mas é um belo salário. O salário é bom, mesmo que seja anual. Se você fizer a divisão, dá 250 mil dólares por mês, né? 750 mil a mais, ou mais, né, dependendo do valor do dólar, por mês em termos de reais. Vamos pegar em dólares. 3 milhões é o que ele recebe equivalente ao Flamengo. A proposta era de 2. E aí não agradou e ainda tinha que pagar a multa dele do bolso. E a Federação Chilena teria subido agora para 3 milhões e meio de dólares, né? E a Federação arcaria com a multa ao Flamengo, que dá algo em torno de 1 milhão. Agora, financeiramente, parece equacionado. Não é um valor tão mais alto assim, né? Tem essa questão também. Vou pagar mais, pra gente aqui Opa! Pro brasileiro normal, mais 500 mil dólares por ano. Você divide isso aí em 12 parcelas. No final das contas, não é um valor que você olha assim, comparado com o que o Flamengo ganhava. Irrecusável, né? Gigantesco, muito maior, vai ganhar o dobro, o triplo. Não, um pouquinho mais. Repito, insisto nisso. Se realmente ele aceitar essa proposta um pouco maior do que o Flamengo, não tão maior assim, é porque o problema esteve na relação dele com o Flamengo em algum ponto que a gente não sabe qual é. Eu te pergunto como seria o calendário, Eugênio, do Reinaldo Rueda esse ano. Que eu tenho a sensação que ele perde. Então, eu tenho a sensação que ele estaria perdendo um ano do seu trabalho. O Chile não vai para a Rússia nesse ano. Quando que os times liberariam a sua equipe para ele poder projetar uma seleção para começar a desenhar um trabalho que só é para 2022? Na verdade o seria o ano do Reinaldo Rueda em 2018 com a seleção chilena? A seleção chilena não teria nenhuma competição oficial. Pois é. Ela teria as oportunidades de se reunir nas datas FIFA, nós teremos algumas esse ano, até mesmo durante a Copa do Mundo, pode tentar alguma coisa. Ele precisaria fazer
uma reformulação na seleção. Alguns jogadores mais antigos e muito famosos já estão desgastados ali. Ele precisa trazer novos atletas. E o primeiro foco seria tentar o tricampeonato da Copa América em 2019. Aliás, vai ser aqui no Brasil a Copa América. Sim. Em 2019. Seria o primeiro grande objetivo do Rueda. E aí, na sequência, classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2022. Detalhe que o contrato, segundo a imprensa chilena, iria até antes da Copa do Mundo. Não incluiria a Copa, mas seria automaticamente renovado caso ele conseguisse a classificação. Ou seja, ele ainda tem a corda no pescoço, porque se a seleção chilena não apresentar um bom futebol, ele ainda corre o risco de não ir para a Copa de 2022. Tem que passar pela classificação, que não é fácil, né? Eu gostaria do fim dessa novela para tentar entender. Eu quero ouvir Reinaldo Rueda. Você quer tranquilidade, Eugênio Leal? Você vai vender água de coco na praia. Ou vai dirigir a seleção chilena. Não tem como. Até porque se ele dirigir a seleção chilena com bom salário e a seleção não apresentar um bom futebol, ele vai ter que fazer render esse bom salário, porque ele vai ficar desempregado. Agora, quem que a moleza quer ser técnico de futebol? Eu acho que chegou não. Num patamar, mas também assim, a gente está brincando aqui, é claro, a cobrança no Flamengo é diária. A cobrança na seleção chilena seria pelo menos bimestral. A cada 2 meses tem um amistoso, haveria uma cobrança. Mas assim, ele teria um ano muito mais tranquilo. E o mal ou bem, mesmo que ele seja demitido da seleção chilena em um ano, vamos dizer, ou depois da Copa América, ele ainda teria um status no futebol internacional e conseguiria outros empregos. Para derrubar a imagem dele hoje, que é muito positiva em termos de desempenho, vai precisar de uma sequência de trabalhos ruins. A gente sabe, muito técnico, que não é grande coisa, continua arrumando emprego no mercado aí pelo que fez um dia lá atrás. Quem tá fora pode olhar o trabalho dele no Flamengo, mesmo que curto, como um copo mais cheio do que vazio, né? Olha, mal chegou no time do Flamengo, levou o time a 2 finais. Ele conseguiu, levando o Flamengo à final contra o Independente, nos últimos 4 torneios da América do Sul. Em 2016 e 2017, ele foi à final da Libertadores 16, foi campeão. Foi à final da Sul-Americana 16, que não foi disputada. E foi à final da Sul-Americana 17, só não foi à final da Libertadores 17. Olha só o currículo do cara da América do Sul. É muita coisa, né? Bom, ainda hoje nós tem que respeitar. Ainda hoje nós teremos notícias ao vivo, direto do Chile, que também a imprensa no Chile também segue aguardando o fim dessa novela. Mas é sempre bom trocar figurinhas, bater um papo com a nossa equipe Fox Sports, que está no Chile, para entender o que o mercado chileno diz, qual é a leitura que eles fazem dessa interrogação que segue rondando a cabeça do Rueda. Mas antes do Chile, nós vamos à Colômbia. Porque lá está o Reinaldo Rueda. E também o nosso colega Paulo César Cortés, do Fox Sports Colômbia. Ele fala sobre esse futuro do Reinaldo Rueda, porque até a seleção uruguaia, Eugênio lembrou aqui, está de olho em Profe. Un saludo para todos allí en los noticieros de Fox Sports Brasil. Horas cruciales se viven en la carrera deportiva del entrenador de Flamengo, Reinaldo Rueda, pues la Asociación Nacional de Fútbol de Chile le habrá hecho una oferta cercana a los $3 millones anuales para que se haga cargo de las selecciones de este país. Misma cifra que gana Reinaldo Rueda dirigiendo al Flamengo de Río de Janeiro. Además, la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, que espera que Rueda lo lleve al Mundial de 2022, tras la eliminación de Rusia 2018, pagaría los cerca de 400.000 euros que vale la cláusula de rescisión para que el entrenador colombiano pueda liberarse de su contrato en Flamengo y así dirigir a la selección chilena. También se conoció en las últimas horas que la Asociación Uruguaya de Fútbol habría tocado la puerta de Rueda para que fuese el reemplazante del maestro Oscar Washington Tabárez, quien dejaría la celeste al final del Mundial de 2018. En Chile esperan que Rueda sea presentado al final de esta semana y en Brasil, allí lo esperan el próximo 8 de enero para que siga con su plan en Flamengo. A la espera del sí o el no de Reinaldo Rueda a la selección chilena para que siga en Flamengo, me despido desde Bogotá. Soy Paulo César Cortés para los noticieros de Fox Sports en Brasil. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter outras informações, aquele famoso F5, né? Já acertou, já comunicou o Flamengo, porque daqui a pouquinho a gente vai ao Chile, né? Para saber outras informações, porque, Eugênio, o sim ou não antes da Copa, depois da Copa, se é Uruguai, se vai ser o Chile. Nada eu levaria a Copa. Uma certeza eu tenho, Reinaldo Rueda não fica mais no Flamengo, porque ou ele vai para o Chile
ou ele espera o Flamengo, mas quando eu digo que ele não fica mais no Flamengo, até o final do contrato dele, que é até dezembro desse ano. Porque ou ele vai para o Chile agora, ou vai para o Uruguai depois da Copa. É difícil, né? É difícil. E o Flamengo tem que ver a vida dele, né? E aí, quando for escolher, se o Rueda não ficar um novo treinador, tem que pesar esse tipo de situação também. Né? Vou trazer um grande nome do futebol internacional, porque o Rueda não é o primeiro no Brasil a fazer isso. Vamos lá no São Paulo, ver a situação do Juan Carlos Osório, também colombiano, que hoje dirige a seleção mexicana. Vamos lá olhar a situação do Edgardo Balsa, que também deixou o São Paulo para dirigir uma seleção. Agora o Rueda tem essa possibilidade no Flamengo. Então, é claro que você quer o melhor disponível. Mas se o melhor não está focado na missão de resgatar o Flamengo para um cenário internacional, de fazer o Flamengo ganhar uma Libertadores, né? Se ele chega no Flamengo pensando em um estágio para partir dali para outros voos, não interessa. Tem que trazer alguém que esteja 100% focado no Flamengo, pensando única e exclusivamente, tendo como ideal fazer o Flamengo cada vez mais forte. Bom, aí eu tenho duas perguntinhas para você, Eugênio. A primeira, o que aconteceu com o Balsa quando ele saiu de São Paulo? Foi para a seleção argentina. Quanto tempo ele durou na seleção Não argentina? muito tempo. Tá, e não saiu nada bem, né? Não foi bem. Não foi bem. Ele já foi para a seleção argentina, assim, meio que sem querer, né? Agora, uma pergunta fácil, Eugênio. Já que eu tenho batido olho ali na nossa hashtag Bom Dia Fox Quarta, tem muita gente escrevendo. Daqui a pouquinho a sua mensagem aparece no telão, mas já está aqui no rodapé da tela. Uma das perguntas mais simples que eu vi no Twitter, eu lanço para você. Porque você já deu risada, você já conhece. Isso é a pergunta que nunca é simples. Se ela é simples, nunca é simples. Se o Reinaldo Rueda pode ir para o Uruguai, para o Chile, para onde ele decidir ir, quem é que fica no Flamengo, Eugênio Leal? Campeonato Carioca começa agora, dia 17 de janeiro. Acabei de falar sobre isso, tem que escolher alguém. Quem é, Eugênio Leal? Quem seria, Eugênio, para assumir o Flamengo desde já? Olha que hoje não tem nem um Zé Ricardo ali pronto, né? Pois é. Senhora, tem o Zé Ricardo, não tem nem o Zé Ricardo pronto. Para começar a pré-temporada, coloca lá o Jaime, que foi, aliás, o técnico do último título grande que o Flamengo conquistou, a Copa do Brasil de 2013. Continua lá o Jaime. Aliás, o Flamengo tem histórico de conseguir grandes conquistas com treinadores da casa. O Jaime, o Andrade, o Carlinhos e por aí vai. Nunca fecha um ciclo de uma forma legal por conta da diretoria, né? Nem com o Jaime, nem com o Andrade. Porque aí entra naquela história do santo de casa não faz milagre, do Flamengo é muito grande, precisa de um nome extraordinário. E aí o nome extraordinário chega e faz uma situação como essa, né? É muito difícil de imaginar quem o Flamengo pegaria. Muita gente fala do Cuca, que já foi técnico do Flamengo, mas não saiu muito bem do clube. Mas é um grande nome que está no mercado. Ano passado teve o nome dele muito próximo ali do Flamengo antes dele voltar para o Palmeiras, né? O Malben é um técnico que não foi de sucesso nessa temporada com o Palmeiras, mas que no ano anterior foi campeão brasileiro. Tem, não muito tempo atrás, uma Libertadores com o Atlético Mineiro. É um cara que já conhece o Flamengo. É um dos nomes disponíveis no mercado. Não sei se o Flamengo buscaria alguém fora do Brasil, como fez aí no caso do Rueda. É muito difícil você saber o que passaria na cabeça do Flamengo para traçar o perfil desse treinador. Antes de escolher o nome, quem que a gente pretende, que tipo de treinador a gente pretende nesse momento. Pois é, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação ao Reinaldo Rueda. Eu reforço aqui, ainda hoje no Bom Dia Fox, nós vamos voltar a falar ao vivo com os nossos companheiros de Fox Sports lá no Chile, para saber se pinta alguma novidade, para saber se vem uma pista sobre o futuro do Reinaldo Rueda agora. Eu tenho a sugestão. Ih, conta. Eu tenho a sugestão. Eu ia te chamar para ver outra novela. Não, antes da outra novela, eu tenho uma sugestão que seria a seguinte, vê se você concorda comigo, Eugênio, Lívia e você que está em casa. O Carpegiani conversou recentemente com o Rodrigo Caetano e estaria disposto a deixar a beira do campo para assumir uma função executiva do Flamengo ali, função que hoje exerce o Moser, né? O Flamengo estava pensando em fazer essa troca. Por que não trazer o Carpegiani para a beira do campo, seguir com ele ali, convencê-lo que seria fácil, campeão mundial do Flamengo, como treinador em 81. E aí o Alessandro, que segundo dizem no Corinthians, o Eugênio não vai ficar com a vitória do Andrei Sanches. Alessandro revelado pelo Flamengo. Revelado pelo Flamengo para a função que hoje está exercendo o Moser. Ou seja, vocês estariam... Vocês não, a diretoria estaria apelando novamente para o santo de casa. E que faz milagre. Porque você falou no Mundial, eu não era nem nascida...
Eu não era nem jovem, uma criança. Mas isso é uma verdade. Eu não era nem nascida no Mundial. E aí, Eugênio, até que ponto vale resgatar esse saudosismo? Porque foi campeão no Mundial, 81. E fez bom trabalho agora 81. no Bahia. Fez, é interessante isso. Carpegiani tinha acabado de se aposentar como jogador, era jogador do Flamengo, e aí foi levado à condição de treinador e conduzia aquele Flamengo de 81, histórico, né, no título lá no Japão contra o Liverpool. É um técnico já experiente e, como eu falava agora há pouco, alguém que esteja focado nessa missão. Se ele já está pensando em sair da beira do campo, ele não vai estar focado nessa missão, porque não é um trabalho para 6 meses, para 2 meses. É um trabalho complexo, longo. Eu acho até que ele tem a capacidade para isso, mas teria que estar realmente concentrado nessa situação de ser técnico do Flamengo. Muitos torcedores nas redes sociais têm aprovado o nome, ter sugerido o nome Carpegiani. Agora, vamos voltar também no tempo, não tanto, para uma época em que a Lívia já era nascida. O Carpegiani não foi técnico do Flamengo só em 81. Ele passou depois também pelo Flamengo. E a última vez que ele foi técnico, ele foi demitido do Flamengo após uma derrota para o Vasco por goleada no dia de Páscoa, no ano 2000. Abel Braga era o técnico do Vasco. 4-1 ou 5-1? 5-1. No Maracanã, ele era o técnico do Flamengo, colocou 3 zagueiros e tal. Aí a pessoa, tá inventando, professor Pardal, demitiram o Carpegiani. Porque o passado não se resume ao título mundial. Tem outras histórias disso daí, inclusive essa. Eu era nascida nessa época, assim, ainda muito jovem, 2000, mas eu me lembro. Bom, Reinaldo Rueda segue sendo uma novela, daqui a pouquinho uma trilogia, porque tão perto, mas tão longe, né, de um final. A gente vai ficar de olho, marcando em cima. Repito, ainda hoje vamos voltar ao Chile. Agora, tem uma novela peruana também, que não sei se vai pintar final feliz para ele. Já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Agora, será que teremos um novo e decisivo capítulo? Porque nessa terça-feira o jornal peruano Líbero trouxe uma reportagem revelando alguns interessados em contar com o Paulo Guerreiro já em 2018. Veja só. Mesmo suspenso por doping até 3 de maio, o atacante do Flamengo e capitão da seleção do Peru segue requisitado no mercado da bola. Segundo a reportagem, o Beijing Guan da China, o Valência da Espanha, Boca Juniors e River Plate da Argentina, além do Atlético Nacional da Colômbia, estariam de olho na situação do atacante do Flamengo, Paulo Guerreiro. O jornal ainda lembra que o fim do contrato entre Flamengo e Guerreiro se aproxima e diz que o atacante teria ficado motivado ao saber que é tão cobiçado no mercado. Eugênio Leal, o futuro do Paulo Guerreiro já esteve muito mais complicado e até desanimador, né, pro atleta. Posso usar uma frase aqui? Eu fiquei preocupada, eu parei, eu falei, Eugênio, dizem que o futuro a Deus pertence. Eu diria que o futuro do Guerreiro ao CAIS pertence. Ao CAIS? Ao CAIS. Se o tribunal, se a Corte Arbitral do Esporte mantiver a suspensão de 6 meses, ele joga a Copa. Se ele aumentar, porque pode aumentar, pode ir para 1, 2 anos. E pode até anular. Não acontecer. Os advogados do Guerreiro trabalham no sentido de anular a pena para que ele possa voltar a jogar imediatamente. E eu acho que seria para ele, assim, algo, né, realmente fantástico. E aí vem mais essa história. Vem cá, ninguém respeita mais. Todo mundo quer chegar aqui, pegar os profissionais do Flamengo e levar embora, assim, vou lá. Como se fosse fácil. O Flamengo tem um poderio financeiro muito grande, né? E eu acho que o Guerreiro deve muito ao Flamengo nesse momento. Pelo clube estar ali apoiando, o clube não ter tomado nenhuma decisão mais drástica. Houve quem defendesse que imediatamente fosse rescindido o contrato dele, o Flamengo dá apoio, o Flamengo segura a onda. Eu acho que não é assim não, chegar aqui, leva o Rueda, leva o Guerreiro. Espera um pouquinho, se ele for realmente absolvido, eu acho que ele deve ao Flamengo, deve, dentro de campo, corresponder ao que o Flamengo apostou, investiu na contratação desse jogador. Rapaz, estão abrindo a geladeira do Flamengo, metendo a mão, tá virando bagunça. Calma, gente, o homem ainda tem contrato, mas com certeza o Guerreiro deve ficar bem mais animado. A punição é bem mais curta do que estava no primeiro momento, ele poderia ficar 4 anos parado e de repente pinta aí mais 5 times de olho no seu futebol. Vamos aguardar essa novela do Paulo Guerreiro também. Agora eu faço um convite para você que está ligado no Bom Dia Fox, eu, Fábio Azevedo, me acompanhar ali no telão do Bom Dia Fox, porque nós vamos com datas, Eugênio.
Tá todo mundo falando, mas e aí, meu time que estreia quando? Não aguento mais ficar aqui no calendário marcando contagem regressiva para Libertadores. Antes da Libertadores, você que torce para um desses 4 grandes do Rio, você já fica sabendo da agenda do seu time. Quando o seu time estreia em 2018, Fluminense no dia 17/1 contra o Boa Vista. Isso, Boa Vista, que o local ainda está indefinido, o campeonato estadual. Isso que é engraçado, né? Campeonato Carioca passando, voltando, coisas que não mudam, né, Eugênio? 14 dias, calma, tem muito tempo até lá, né? Hoje, inclusive, tem uma reunião muito importante na federação para tratar de segurança nos estádios. E os clubes estarão presentes e numa segunda reunião, Ministério Público, Justiça, vão apertar o cerco para que esse campeonato tenha segurança ao torcedor que vai a São Januário, ver o Vasco estrear contra o Bangu, né? Ao Newton Santos, no dia 16, na abertura do campeonato, o Botafogo pegando a Portuguesa e a Volta Redonda, o Flamengo, pegando o dono da casa. Um velho problema do Campeonato Carioca, né, que está um dos problemas, né? Esse é um dos antigos problemas, é a questão dos estádios. Nós temos uma limitação muito grande no Rio de Janeiro de praças esportivas. Quando fecha o Maracanã, fechou o Newton Santos na Copa do Mundo, foi um desespero. Você tem São Januário, tem o campo do Bangu para jogar, Volta Redonda, às vezes o gramado não está muito bom, mas é uma grande alternativa. Macaé é uma viagem. O estádio Macaé, ano passado, esteve interditado também, Verdade. que é um estádio novo, recente. E os estádios menores da cidade do Rio de Janeiro hoje já não comportam mais a estrutura necessária para um jogo de um time grande. Então você não joga mais na Rua Bariri, lá em Olaria, não joga mais em Conselheiro Galvão, o estádio do Madureira. O do América teve problema. O do América todo dia tem um problema, bate ventania, voa tudo lá. Pois é. Então é muito difícil você... Aí o Fluminense, por exemplo, vai jogar nada contra, né, em Los Lários. Mas é um lugar de difícil acesso. Não para quem mora em Xerém. Para quem mora em Xerém é até próximo. Não é no centro de Xerém, é próximo do centro de Xerém. É numa região rural quase, o estádio de Los Lários. Mas você imaginar um torcedor que vai sair do centro do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro ou da zona norte do Rio de Janeiro, para ir até Los Lários no dia de semana à noite, o cara não tem como voltar para casa. Pois é. E o estádio é pequenininho, muito acanhado, não tem linha de ônibus, é difícil, tem que fazer um monte de baldeação, de carro é difícil acessar também. Se for pagar um táxi, um Uber, vai gastar uma grana pesada. A gente lembra também, Eugênio, em 2017, como o estádio de Volta Redonda ficou vazio, né? O Flamengo jogou lá por diversas vezes, não só Campeonato Carioca, teve jogo grande, porque tinha que jogar fora de casa, e o público não superava 5 mil pagantes. Não só o Flamengo, né? Ninguém conseguiu grandes públicos em Volta Redonda, que é um estádio que tem a melhor estrutura, né, fora do Rio de Janeiro. E aí, assim, não vingou. A torcida do Rio não vai para lá e a torcida de lá não comparece em grande número. Aí tem 1001 motivos, mas realmente não é um estádio que tenha sido acolhido pela torcida. Mas tá aí, falta pouco. Dia 17 do Fluminense, 18 Vasco em São Januário, o Botafogo estreia em casa e o Flamengo estreia fora. O Botafogo abre, né? Dia 16 agora começa. Só não esperem grandes públicos, né, nesses primeiros jogos, porque... A gente está lembrando que hoje se representam Vasco e Fluminense. Exato. 15 dias. 15 dias não é nada. Todo mundo quer pelo menos um mês. E o Vasco já tem dia 31 um jogo pela Libertadores, né? Contra a Universidade Concepción, que é dia 31, já é a segunda fase. Se não vencer esse confronto, não entra, não vai para a terceira e muito menos a fase de grupos. O Flamengo, quando que pode começar e acabar já ali para o Vasco, né? O Flamengo, que terminou mais tarde, terminou no dia 14 de dezembro, só se representa 14 de janeiro o grupo principal, ou seja, 3 dias antes da estreia. Não será o time principal aqui. Tanto que a Federação Carioca já permitiu, fez uma modificação no regulamento, a inscrição de jogadores das categorias de base, porque havia uma limitação, né? Você tinha, para garantir que os times jogassem com as suas escalações principais, você não abria muito a capacidade de inscrição. Agora não, já ampliou isso, porque sabe que vai ser difícil para o Flamengo, para um Vasco, enfrentar essas rodadas iniciais do Campeonato Carioca com força máxima, visto que eles estão pensando, o Flamengo em pré-temporada ainda e o Vasco já em Libertadores. É um campeonato que cada vez mais, não só o Carioca,
os estaduais como um todo, vão perdendo peso no cenário do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar na tela do Bom Dia Fox quando estreia os clubes paulistas, os gaúchos e os times de Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente mostra a data aqui bonitinho. Enquanto isso, você vai tweetando pra gente na hashtag Bom Dia Fox Quarta. A sua mensagem vai aparecendo na tela, mande pra cá que a gente vai fazer uma tabelinha do Twitter com o Eugênio Leal. Enquanto isso, o Fábio Azevedo, o tal do mercado da bola, meio que devagar, mas se movimenta, esse não para. É verdade, aqui no Rio de Janeiro tá